Olá, seja bem-vindo ao Petcast História, podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. Então, gente, eu tô aqui com duas queridas, né? Uma não é estreante, outra é estreante. Né? Vamos começar pela estreante na apresentação, a Geisa, que tá aqui com a equipe do Petcast. Se apresenta aí, Geisa, como é que você tá? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Geisa, sou bolsista aqui do PET também. E é a primeira vez que eu tô participando do podcast, tô um pouco nervosa, vai dar tudo certo. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou o João Quintela, também apresentador. Eu já fiz parte de um podcast, mas eu também tô meio novo nessa parada de apresentação, de coordenar o programa. Então, vou pedir já desculpas de antemão. E, mais uma vez, participando com a gente, né? Tem aí a Karine, que deu uma subida de level agora, né? E aí, antes ela esteve com a gente como professora do ciclo básico, e agora ela, que é doutora em literatura e cultura pela PUC, está dando aula pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em decolonialidade, e também está aí com uma escola de escrita, a Pitá, Escola de Escrita, né? Fala um pouco para a gente, se apresenta, Karine, e seja bem-vinda mais uma vez. Oi, gente. Oi, Geisa, João. Fiquem primeiro recado para vocês ficarem tranquilos, que sempre está todo mundo começando, então a gente vai fazer aqui um bate-papo. Para mim é um prazer ser chamada de novo para falar de literatura, que é uma coisa que eu amo, é uma escolha profissional, uma escolha de vida, e falar do grande Machado de Assis. Vamos levar, que vai ser uma conversa bem bacana. Isso aí. Então, a discussão, ela vai passar também por uma ideia de interdisciplinaridade, né? E eu acho que isso é interessante remarcar, porque a ideia principal é a gente trazer o Machado para uma perspectiva histórica, mas sem abandonar a sua literatura em si, né? Não só falar da biografia, né, de Machado, mas entender que a bibliografia dele tem uma historicidade e ela é importante até hoje, né? E aí é nesse sentido que a gente vai dar uma olhada de novo, revisitar um dos maiores escritores do mundo, na minha opinião. Então, entrando nessa pegada do Machado de Assis, né, eu queria fazer uma breve anedota na história sobre o porquê, de onde vem esse tema, né, de onde a gente pensou em historicizar o Machado de Assis e por que é tão importante essa ideia, né? Porque é uma discussão muito antiga. História e literatura disputam os controles de narrativas, entre aspas, né, dos fatos. E, de certa forma, nós não chegamos como disputa na hora de aprender, de certa forma, né? Literatura, história, na escola, estão muito juntos, mas a gente chega na universidade e vê que, na verdade, eles estão um pouco separados. E aí, a minha primeira pergunta para a Karine é inspirada, de certa forma, em uma experiência pessoal. Eu estava lendo o livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis, onde ele dá a definição dele própria de estado de sítio, que seria a cessação permanente do direito à vida, né? E isso me levou à reflexão de que, na verdade, eu não precisava de um manual político para entender o que é estado de sítio, se aquela obra literária me tocou sensivelmente, né, no sensível, e conseguiu, de certa forma, estabelecer um significado para mim, né? E daí eu parto logo para a primeira pergunta. Essa relação, quando a gente se refere à construção dos fatos, do conceito de real, ela nem sempre é amigável. Mas como você, Karine, enxerga esse paradigma em um contexto cada vez mais interdisciplinar? Cada vez mais a gente precisa ter essa conexão, né? É legal, e aí sim eu vou buscar algumas palavras que você usou para explicar, para dividir isso, na verdade, né? A gente tem história e literatura como perspectivas diferentes, como matérias diferentes, disciplinas diferentes e modos de compreensão diferentes. Tanto que você fez uma divisão aí entre um dicionário etimológico, um dicionário histórico, um manual e a sua sensibilidade, né? Então é como se as duas coisas fossem diferentes e de fato elas são.
A história ela está presa aos fatos e a literatura está presa ao nosso universo simbólico, ao que a gente pode criar em descompromisso com o que é a realidade, né? É o fato, aquela ideia do fato, ficção. Mimese, que seria essa cópia da realidade, a poiese, que seria essa criação sem o compromisso com a realidade. Mas, apesar de diferentes, a história e a literatura, elas não são áreas opostas. E eu gosto muito de trabalhar, né? Lógico, eu sou professora de literatura e sou linguista ao mesmo tempo por ter feito uma faculdade de letras. Gosto muito de trabalhar com essa semântica, com essa semiótica das palavras, que esse significado. Então, a gente entender história e literatura como perspectivas, vieses diferentes, mas não opostos, eu acho que é o primeiro passo para a gente conciliar essas duas áreas, né? Tanto na nossa apreensão de conteúdo, quanto numa futura dinâmica interdisciplinar. E o que é curioso é que, assim, se a gente olhar para a nossa realidade, o que a gente cria como símbolo diz muito da gente, né? O que a gente cria como narrativa, as histórias que a gente quer contar, né, dizem muito do tempo que a gente está vivendo. E basta a gente olhar para os nossos séculos anteriores. Vamos ficar aí num século que é importante, no século que está situada a maior parte da obra do Machado de Assis, um século super importante historicamente, também, não só literariamente, mas historicamente, que é o século XIX. A gente tem aí no século XIX 3 eventos que vão articular muito literatura e história, né? Que a gente tem a independência, a gente tem a abolição e a gente tem a república. Então, se a gente olhar, vamos olhar para o primeiro cronologicamente. Quando você está, de repente, estudando história, você vai ver a independência do Brasil a partir de fatos, né? Então, vamos te contar uma narrativa mais verossímil, mais verídica. E quando você vai olhar para a literatura, por exemplo, você consegue entender essa independência também, essa ideia da necessidade de criar uma narrativa de uma nação independente, de uma nação original, a partir, por exemplo, do famosíssimo Canção do Exílio, né, Gonçalves Dias. Você pode pegar lá, o Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e entender o que uma nação, na sua semente, né, precisa entender de si mesma. E o que ela precisa entender de si mesma vai ser contado a partir desses poemas, né? Tem a Confederação dos Tamoios, tem o Guarani, por exemplo. Para ser uma nação, o que uma nação precisa? De símbolo, né? E o que foi escolhido como símbolo? Narrativas simbólicas de uma figura indígena que foi totalmente ficcional, mas funcionou como um símbolo para criar uma nação. Então, assim, não dá para a gente separar, opor essas duas áreas, embora elas tenham mais força em diferentes padrões de linguagem. A história, se a gente for pegar, por exemplo, aquela teoria que eu acredito que grande parte já passou no ensino médio, foi lá, estudou funções da linguagem, né? Passou ou no médio ou no fundamental. Todo mundo passa por funções da linguagem. E se a gente olhar, por exemplo, a história, ela está mais presa à função referencial, né? Porque ela precisa ser mais objetiva, ela precisa ser mais factual. E a literatura está mais presa à função poética, porque ela pode ser conotativa, ela pode brincar com o sentido metafórico da linguagem, mas as duas podem funcionar de maneira coordenada, conciliada, para a gente comunicar, para a gente entender também, para a gente estudar. Então, eu realmente não vejo como separadas, apesar de distintas. Eu acho muito interessante essa ideia, porque as fronteiras do conhecimento elas estão muito mal definidas, eu acho, nessa ideia, né? Assim, ainda mais no Brasil especificamente, né? E com a internet, a gente nunca sabe de onde que a gente vai extrair a ideia, né? Então, é importante a gente ter a ideia de que existe uma distinção, mas ela não necessariamente afasta as fronteiras, né? E existe até um texto do próprio Fernando Brodel falando sobre isso, né? No caso, ele fala sobre as ciências humanas, e ele fala justamente sobre esse alargamento das fronteiras. Tem que ir conectando, não tem jeito, né?
Enfim. E até essa área, João, só não para te cortar, mas para complementar, essa divisão tão com uma fronteira tão definida que a gente faz. Literatura não é uma ciência humana? Assim, ela deixa de ser uma ciência humana, né? Exatamente. Não, a língua, exatamente. Sim, o discurso da língua, eu acho que isso é uma ideia interessante de pensar que a língua, ela também faz parte, ela também é social, né? Então, ela também tem o aspecto em si mesma, mas ao mesmo tempo ela também é social, ela também faz parte da vida. Então não tem jeito, né? E aí, dando sequência, eu vou introduzir aqui a Geisa para que ela dê continuidade a nosso bate-papo aqui, que está muito legal. E é isso aí, faz teu nome, faz tua história, seja muito bem-vinda aí pela primeira vez apresentando. Fala aí, Geisa. Então, sobre essa segunda pergunta que a gente vai fazer, né, eu queria só retomar uma coisa que você acabou falando um pouco, respondendo à primeira pergunta mesmo, sobre essa questão do que a gente fala tem muito a ver com o que a gente de fato é, né? O que a gente diz tem muito a ver com o nosso tempo, tem muito a ver com o que a gente é. E aí, pensando a partir dessa sua fala, dessa perspectiva que você trouxe, a gente queria entender melhor como a literatura do Machado aborda as estruturas, o sistema do século XIX, né, de modo a lidar com as estruturas hierárquicas, deterministas, como que a literatura dele aborda o século XIX. Muito legal falar disso, porque, de novo, assim, a gente, quando percebe história e literatura como oposição, a gente esquece de um fato muito importante para a história do Brasil. As teorias deterministas do século XIX, né, teorias científicas, determinismo, positivismo, eles entraram no Brasil a partir da literatura. Quando a gente olha para o século XIX, o que era considerado a intelectualidade do Brasil? Eram os escritores, né? E as poucas escritoras que se destacavam, que hoje a gente se esforça muito para recuperar, né? Então, tudo que era discutido enquanto teorias científicas, que em alguns lugares da Europa estavam sacudindo as estruturas, né? Aqui entrou pela literatura, muito pela literatura do Machado de Assis, quando a gente fala de um determinismo social, tá? Porque a gente tem a teoria do determinismo, tem o livro lá do Darwin, que é a base para a gente entender essa estrutura, mas isso se desdobrou, né? Quando uma ideia começa a ser discutida, ela não se encerra na sua ideia original, ela vai se desdobrando. E aqui no Brasil se discutiu muito a ideia desse determinismo social, ou seja, como meio, como as relações sociais influenciariam o indivíduo. Se discutiu muito o determinismo geográfico, né? O determinismo genético, a partir desse conceito de raça biológico inventado lá no século XIX, e eu digo inventado porque hoje a gente já sabe que raça é um conceito da sociologia, não é um conceito da biologia, né? Mas lá no século XIX valia enquanto conceito científico. Então foi muito discutido na literatura, por exemplo, da Luiz Azevedo, quando ele escreve o Cortiço, quando ele escreve o Mulato, e a preferência, voltando para o Machado de Assis, a preferência do Machado de Assis, enquanto criação de universo simbólico, enquanto literatura, foi tematizar esse determinismo social. Ou seja, né, até que ponto o meio em que a gente vive influencia as nossas decisões, né? Nós somos fruto do meio, né? Ou existe uma essência pré-definida que não se influencia, que não se articula, que não se retroalimenta desse meio. E eu acho isso fantástico na literatura do Machado de Assis, porque ele constrói narrativas para a gente que não dão respostas, né? Porque talvez se ele tivesse dado respostas na literatura dele, a gente não estaria até hoje se perguntando, se indagando sobre a literatura dele. Então, assim, se ele tivesse dado resposta, a gente estava ali, Machado pensava isso. E até hoje a gente fica, o que Machado trouxe aqui, porque está aberto, né? Ele trouxe a reflexão e não respondeu para a gente. E como a gente faz essas perguntas até hoje enquanto sociedade, né? Existem limites entre o que o meio faz e o que você, uma suposta essência, teria para dar para esse universo? Como é que a gente vive dessa forma? E lá no século XIX, como a gente estava colocando,
a gente olha para esse século e vê 3 pilares que são muito importantes, né, para essas teorias científicas quando entraram aqui no Brasil pela literatura, que são os conceitos de raça, gênero e classe. Então, a literatura do Machado de Assis, ela vai debater isso de maneira muito clara para a gente. Por exemplo, a gente tem o conceito de... A gente tem uma visão muito clara dessa teoria do determinismo social quando a gente pega um trecho, por exemplo, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Ali, para mim, por exemplo, eu vou estudar determinismo social, essa literatura, essa criação simbólica, para mim, funciona perfeitamente. Que a gente tem ele contando sobre um personagem, que é o Cotrim, né? E aí o Machado de Assis, com aquela linguagem super sarcástica, irônica, vai dizendo que ele é um homem considerado muito bom, respeitado pela sociedade, e que a única coisa, talvez, que pudesse fazer ele se desvirtuar, ou alguém fazer uma crítica, talvez, a esse personagem, ao Cotrim, seria que ele era muito cruel com... E aí vou usar as pessoas escravizadas, Machado não escreve assim, mas esse é o termo correto que a gente usa hoje, né? Ele era muito cruel com as pessoas que ele escravizava, mas, poxa, a gente não pode atribuir à índole de um homem o que é fruto do seu tempo. Então, assim, será que essa criação simbólica, que a gente estava falando antes sobre literatura e história, né? Será que essa criação simbólica ela se opõe ao determinismo por uma lente histórica de análise? Eu não vejo como uma oposição. Acho que a gente pode pegar o Cotrim e discutir a teoria determinista, que foi o que você me perguntou sobre as teorias científicas, pegar esse personagem, o Cotrim, e discutir determinismo social a partir dele. Tá? Então, a literatura do Machado é fundamental para a gente olhar para esse século XIX, para a figura, por exemplo, do agregado, né, que era uma figura comum na constituição social aqui do Brasil do século XIX. Então, a gente pega Dom Casmurro e a gente vai olhar ali a figura do agregado. A gente pega o Memórias Póstumas de Brás Cubas e vai olhar a figura do agregado. Né? São os questionamentos que a gente estava falando sobre o que é importante para uma época. Né? O que era importante para o século XIX? Né? O que o Brasil do século XIX estava pensando? Como que a gente lida com isso que é considerado ciência, né? Com essa ideia de estratificação social que é considerada ciência. Porque vamos pensar o seguinte, aí eu vou falar isso e vou fechar para não me alongar demais, mas quando a gente olha para a história, de novo, né? Quando a gente olha para a história, a gente vê que a literatura do Machado está muito situada nesse momento aí, que a gente está passando de uma visão espiritualista do mundo, em que tudo é explicado porque Deus quis, por um objetivismo que precisa explicar por outras lentes que não sejam espirituais. Né? A gente está entrando num modelo de espiritualidade laica, que muitas vezes a gente chama afastado dessas normas de Deus quis, da igreja. Então, a gente tem que explicar a sociedade não mais pelo Deus quis, mas pela ciência, porque precisa ser uma explicação racional objetiva. E é isso que Machado faz. Ele está se questionando quem é o Cotrim, não de uma personalidade dada por Deus, mas quem é o Cotrim, fruto desse Brasil do século XIX. Né? Eu acho interessante também no sentido de trabalhar uma das principais características do Machado, né, que aqui no PET a gente é contra tópicos. Não existe educação de tópico. Então, aqui no PETcast a gente não fala de educação de tópico. Então, assim, não é a ironia de Machado como tópico. É a ironia de Machado na presença mesmo. Então, quando ele fala de Cotrim, né, assim, ele provavelmente poderia achar esse cara uma figura execrável. Mas a ideia não é você colocar isso nas páginas, mas é você levantar essa reflexão. Foi o que você, né, foi como você comentou. Ou então, por exemplo, em outra obra, que eu acho legal a gente comentar ainda nesse tema, é o Alienista. Como que ele também vai ironizar essa supervalorização do objetivismo, né?
pô, vale a pena você, para curar a loucura, prender todo mundo da cidade e depois não prender mais ninguém, e você assumir a figura própria em si do louco, né? Isso é uma ideia muito interessante que eu acho que é contemporânea até a Europa. Eu acho que isso que é interessante falar sobre Machado, que, como você disse, ele é tendência, né? Ele participa da tendência do século XIX num sistema mundo, mas ele, ao mesmo tempo, ele consegue ser contemporâneo a essas ideias, né? Porque, como a gente enxerga na literatura brasileira, parece que as coisas chegam aqui um pouco depois, né? A arte, o barroco, começou na Europa uma hora e chegou aqui depois. Mas a figura do Machado, ela consegue ser contemporânea até a Europa, né? Até essas barreiras de informação, né? Essa demora de chegada da informação, né? Então, eu acho que é legal falar sobre isso, assim, como que o Machado estava na contemporaneidade do seu tempo e ele está presente até hoje na nossa contemporaneidade também, em algumas discussões, né, Karine? E você trouxe o alienista. O alienista é muito legal para a gente enxergar a ideia de normalidade, anormalidade e categorização do ser humano, né? Quando a gente fala do século XIX, determinismo, positivismo e afins e colonialidade, né? O século XIX ele é marcado por essas teorias que, né, determinismo determinar algo. Então, que vai categorizar, a ideia é categorizar o ser humano, etiquetar, dizer, você é inferior, você é superior, você é normal, você é anormal. Então, o que o alienista faz o Simão Bacamarte ali, que é o personagem do alienista, que é o alienista, ele está com essa função de categorizar. E aí o Machado, fazendo esse sarcasmo, né, essa ironia, vai chegar uma hora que uma mulher é internada na Casa Verde porque ela não consegue decidir a roupa com que ela vai à festa. E aí isso é considerado loucura. Então, esse sarcasmo do Machado diante dessa teoria científica do século XIX, que é a categorização, é a padronização, né? Porque pensa que para você dominar, para você estratificar, para você hierarquizar, né, dizer você está do lado A, você está do lado B, você precisa categorizar, né? A hierarquização tem como precedente a categorização, porque você tem que, botei a etiqueta de louco, botei a etiqueta de não louco. E durante o alienista a gente vai ver que isso vai se confundindo até que ele solta todo mundo, ele mesmo se tranca na Casa Verde. E uma coisa que você comentou também sobre vocês serem contrários a tópicos, eu acho o máximo, porque, por exemplo, a ironia do Machado de Assis e o sarcasmo não é um tópico que você tem que gravar para o Machado de Assis, mas é uma coisa que você tem que olhar o texto do Machado de Assis, entender a construção linguística dele, né? Entender, por exemplo, por que o Machado de Assis usa tantos travessões, né? A literatura do Machado de Assis é toda cheia de aposto. Mas por que ele faz isso? Né? Porque o aposto é um recurso linguístico intervalar. Você vai dar uma explicação sobre alguma coisa. E a explicação dele é sempre um será? É sempre um... Será que é isso mesmo que eu acabei de falar? Será que é isso? Então, assim, isso é uma construção linguística de sarcasmo, de ironia. Que é isso, como vocês bem falou, não é um tópico. É uma construção linguística irônica. Uma, entre aspas, explicação que às vezes deixa a gente mais confuso do que explica alguma coisa. É uma explicação que questiona, né? Quase isso. Ele tem, por muitas vezes, essa estrutura que é assim... a gente costuma dizer na linguística que é assim, né? Isso é aquilo, mas não é aquilo que pode ser aquilo outro. Já me perdi, né? Já me perdi. Mas é isso, é a lacuna, né? É o que é assim, parece que o Machado está o tempo inteiro dizendo pra gente, vocês aí do futuro que lidem com isso. Eu já escrevi, já morri, vocês que vão ficar com isso aí. A minha parte eu já fiz, agora é com vocês. Exato. Não, então, eu acho que para dar uma... Né, assim, essa discussão é muito interessante, eu acho que se a gente fosse falar aqui sobre como que o Machado ele é inacreditável, aí era um programa de 4, 5 horas, com toda certeza. Mas é muito interessante como que parece que ele absorve isso na própria escrita, né?
da contradição, do paradoxo, do dilema. E eu consigo enxergar momentos em que isso se confunde com a construção do conhecimento histórico. Como você disse, a história do século XIX, na forma de estudar, na forma de produção de texto, ela é muito ligada à literatura, porque é a literatura que vai produzir os contextos sociais da época, né? Vão reproduzir os contextos sociais da época. E aí, dando uma avançada, né, saindo um pouco dessa ideia de século XIX, né, porque tem a galera que acha chata, não nós, eu acho interessante a gente entender também como que o Machado, em termos de rede social, de escola, ele está presente, né, numa discussão muito interessante, que eu vou fazer a pergunta proibida, né, que é a pergunta: Capitu traiu ou não? Essa isso. Todo mundo vai querer saber. Então, mas a gente tem que perguntar. Ela é doutora em letras, não vai saber? Que isso? Realmente, talvez só numa consulta espírita com Machado de Assis, e talvez ele não me respondesse, porque ele quis deixar em aberta. Mas o que é muito interessante, né, nesse clássico, e eu confesso que eu tenho uma paixão por Dom Casmurro, porque, pelo que eu lembre, né, porque nem tudo do nosso passado a gente lembra, foi o livro que eu li que me fez pensar, eu acho que eu quero isso aí, né? Talvez tenha sido o livro responsável por toda uma trajetória. Eu me encantei pela história do Machado de Assis, e é curioso o quanto esse livro ficou conhecido e ficou pop, né? O clássico ficou pop pela pergunta: Capitu traiu ou não? Né? E muitos escritores, muitas escritoras, teóricos, críticos, fizeram análises críticas com base nisso, né? É impossível que Capitu não tenha traído, hein? Né? É impossível, ou Capitu sim traiu, Capitu não traiu. E quando a gente olha para essa pergunta e para a construção do Machado de Assis e lê Dom Casmurro junto com outras obras, é curioso como a gente percebe aí no Dom Casmurro o suscitar de questões muito ligadas, quando a gente fala da traição de Capitu ou não, a gênero, né? Que é uma construção também do século XIX importante, que aqui no Brasil era fundamental. Em outros lugares também, mas falando de Brasil. Quem é essa Capitu? Né? Quem é a dona desses olhos de ressaca, de cigana oblíqua aí, dissimulada? A Capitu é uma mulher que o tempo inteiro ela não é apreensível pelo Bentinho. Né? E quem é o Bentinho? Ele é um narrador em primeira pessoa que a gente talvez hoje olhe, pelo menos pelas minhas lentes, ele é um narrador neurótico. Né? Porque ele está o tempo inteiro nessa insanidade, desde que eles são jovens, né? Desde que eles brincam, a Capitu tá de tranças, e ele está o tempo inteiro se sentindo impotente, porque ele não consegue decifrar. Eu acho que esse verbo é importante. Ele não consegue decifrar a Capitu, ele não consegue ler a Capitu como uma mulher do século XIX deveria se comportar, ser transparente, ser completamente apreensível pela figura do homem. Então, quem é Capitu? Capitu é essa mulher indecifrável pelo Bentinho. Capitu é a mulher que vai à rua com os braços de fora e ele sente ciúme disso. Capitu é a mulher que quer dançar machixe e ele se sente... vê que ela percebe a Capitu fora do seu alcance, né? Vê que ela tem uma vida própria. E a gente percebe que toda a polêmica, vamos chamar assim, se Capitu traiu ou não Bentinho, é em cima dessa mulher que, por ser livre, numa grande parte da narrativa, por ser indecifrável, é levada a um status de imoralidade, né? Então, assim, a gente percebe até da crítica um olhar muito preso a um certo ideal de gênero, né? Ou seja, claro que Capitu traiu. Você acha que uma mulher que sai com os braços de fora no século XIX para dançar machixe e é indecifrável não está no status categorizado de imoralidade? Claro que está. Então, existe uma leitura do Machado de Assis muito em cima
categorização de moralidade e moralidade do século XIX. E Machado, aí vamos falar de estrutura narrativa, né? Machado, como um gênio da literatura, vai escrever no narrador em primeira pessoa, né? Ora. A história que eu vejo, né? Se a gente for contar esse podcast aqui depois, como é que foi? Eu vou contar de um jeito, o Geisa vai contar de outro, você vai contar de outro. Porque nós somos sujeitos e a gente vê histórias de maneira diferentes. Então, assim, é o recurso linguístico mesmo desse narrador neurótico. Então, Capitu traiu ou não Bentinho? Machado deixou em aberto para a gente estar aqui, em 2023, discutindo isso ainda, se Capitu traiu ou não Bentinho. Está em aberto. Eu gosto muito dessa literatura porque eu considero que justamente esse fator da estrutura narrativa, né, dessa coisa da primeira pessoa, é uma pegadinha interdisciplinar perfeita. Porque a partir disso a gente pode abordar tantos fatores que é absolutamente incrível. Não dá para dizer que não é incrível. É incrível, de fato. Eu acho que é legal também para perceber como que o século XIX está até hoje, né? Quando a gente vê, tipo assim, umas certas pessoas aí dando umas certas declarações, que você fala, nossa, parece que a gente está no século XIX, né? E aí ela adentra a crítica literária nesse sentido, na ideia de que até o olhar histórico sobre como que as pessoas imaginavam o papel de gênero da mulher naquele lugar influencia na nossa interpretação contemporânea da obra, né? Então, se a gente for, retomando um pouco a nossa discussão, se a gente for pensar por um olhar histórico, de certa forma, Capitu traiu, né? Porque a ideia seria que uma mulher que faz aquilo ali é uma mulher que quer transgredir. E a transgressão máxima é a traição. E não necessariamente. Você precisa dessa sensibilidade para entender que a transgressão não necessariamente ela tem a ver com a simples fazer o errado, né, daquela sociedade e o certo hoje, né? E nem vice-versa. Existe só a vida, né? Existe só o cotidiano. Existe o entendimento histórico e ele não pode ser, tipo assim, confundido, né? Então, eu acho que o Machado ele trabalha com maestria e ele trabalha essa dicotomia justamente para nos mostrar essa ideia de confusão mesmo. A vida é confusa, você não vai saber todos os fatos, né? E até na construção de uma narrativa, de uma história, né, factual ou simbólica, você vai ter que levar isso em consideração, né? Às vezes você lê um documento e aquele documento está dizendo o contrário do que está escrito no documento, né? Porque você tem que ir lendo ali nas entrelinhas. Mas eu queria, para avançar a discussão, pegar um ponto interessante que você falou. Você citou o ano de 2023. Em 2023, nós ainda estamos discutindo Machado. E eu acho interessante nós falarmos que em 2023, algumas discussões seriam muito interessantes se o Machado estivesse aqui para falar com a gente, né? E aí, trazendo a ideia, por exemplo, de gênero, raça e classe, que está sendo amplamente debatido hoje, eu queria perguntar para você, Karine, como que a visão contemporânea de Machado nos ajuda a entender alguns elementos que aparecem na nossa sociedade, conservadores, né, que fazem a gente se questionar se a gente está no século XXI ou no século XIX mesmo. Você falou assim, me lembrou de uma estrutura de frase de redação, né? A permanência do século XIX no século XXI. Dissertem aí. Enem 2023. Enem 2023. Vou pegar esses 3 pilares, que são os pilares da colonialidade, que a gente enxerga no século XIX, de raça, gênero e classe, né? Vamos começar, por exemplo, sobre a questão do gênero que surgiu com a pergunta da Capitu, né? A gente está falando sobre uma personagem que não consegue ser decifrada. É uma personagem indecifrável, que não consegue ser lida. Então, ela se comporta, segundo a visão do Bentinho, fora de uma comparação, fora de um padrão feminino, que é a mãe dele, por exemplo, né, que é a mãe do Bentinho. Ele coloca ali como se Capitu tivesse que seguir os passos da mãe dele. E quando a gente vai discutir sobre a questão de gênero hoje, ainda é uma questão muito difícil para algumas pessoas tentarem sair de um determinismo, já que vamos usar esses termos que a gente usou no início, determinismo, por exemplo, genético, né?
Vamos falar de um determinismo genético que é muito ligado à questão de gênero. Ou seja, se você nasce biologicamente mulher, você precisa se comportar desse jeito, nesse papel de gênero, né? Se você nasce biologicamente homem, você precisa se comportar nesse papel de gênero. Então, quando a gente chega ao século XXI e ainda é possível ouvir que uma mulher não sabe dirigir por ser mulher, para mim a gente está no século XIX, determinismo do século XIX, nesse determinismo genético, né? Quando a gente ouve que uma mulher não tem noção espacial porque, sei lá, alguma genética dela coloca aí uma noção que tira o gene da noção espacial, para mim a gente está numa discussão do século XIX, né? Que é essa associação, né? Essa equiparidade entre biologia e gênero, que é uma coisa que a gente hoje, e aí hoje eu digo na esteira de um movimento feminista, né? Na esteira de um movimento trans que briga por essa destituição de biologia e gênero, que está dentro de um viés de categorização, né? Quando a gente tem movimentos de internet que, por exemplo, vão fazer uma diferença que eu achei muito curiosa sobre mulheres que se valorizam, frequentam café com as suas amigas no bar, a gente está numa discussão do século XIX de Capitu, sai para o machixe ou não sai. Então, assim, é isso. Então, quando você me pergunta o que tem, como que a gente lê Machado hoje e pensa, será que a gente está no século XIX? É porque Machado levanta essas questões lá e a gente vai tentando desconstruir, mas a gente percebe que ainda tem um retrocesso muito grande, né? Isso falando de gênero. Falando de raça também, né? Quando a gente pega, por exemplo, personagens do Machado de Assis, como o Prudêncio, né? Que é uma pessoa que consegue, uma pessoa escravizada que consegue comprar a sua alforria e depois compra uma pessoa, né? Depois escraviza uma outra pessoa, a gente está pensando aí também numa questão que foi debatida no século XIX, né? Será que o meio vai influenciar essa pessoa que foi escravizada? Agora ela quer escravizar, né? Agora ela vai se tornar o senhor, porque o meio vai determinar isso, né? Então a gente tem uma questão aí muito forte. Um conto do Machado de Assis, que para mim é um dos melhores, que é O Pai contra a Mãe, né? Que ele traz a descrição, por exemplo, da máscara de Flandres, falando que as pessoas, que aquilo ali, o uso daquela máscara que só tinha um buraco para respirar, né? E para ver, era necessário, porque existia uma genética, ele não usa esses termos, né? Eu estou usando hoje, mas que existia uma tendência das pessoas escravizadas ao alcoolismo. Então, só se chegaria à civilização se você pusesse essa máscara de Flandres nas pessoas escravizadas para que elas pudessem simplesmente respirar, né? A gente está discutindo hoje, a gente está discutindo no século XXI, eu ia falar no século XXIII, a gente está discutindo no século XXI essa questão até hoje. Quando você tem parte de uma população, por exemplo, que ainda vai se colocar contrário às cotas, né, que não vai entender a formação do Brasil, porque uma pessoa que se coloca contrária às cotas, ela não entende a formação do Brasil. Então, a gente até hoje, século XXI, está tendo que discutir isso. Quando a gente fala de classe, que é o último tópico, e isso é curioso porque, por vezes, a obra do Machado de Assis não é lida por essa ótica da classe. E a gente tem acho que a gente pode deixar de fora o nome de um teórico que foi muito responsável por isso, que é o Roberto Schwartz, que ele lê a obra do Machado de Assis a partir da questão da estratificação de classes que a gente ainda enxerga hoje, né? Que é aquela questão de quem tem mais dinheiro manda. Então, quando a gente tem no século XXI um desembargador dizendo que não precisa usar a máscara porque ele é desembargador no meio de uma pandemia e quer brigar com o guarda civil responsável por notificar as pessoas que não estão de máscara, que foi um fato que aconteceu em 2020 em Santos, a gente ainda está discutindo privilégio, né? E privilégio social.
Ele acha que não precisa porque ele é desembargador. Quando a gente tem uma pessoa falando cidadão não, engenheiro civil, né? A hora que ela é criticada porque ela está aglomerando no meio de uma pandemia sem máscara, ele está falando de privilégios, que é o que Machado vai discutir em vários livros dele, por exemplo, como Quincas Borba, como o próprio Memórias Póstumas que a gente está falando, como o próprio Dom Casmurro, quando a Capitu toda hora é marcada como uma mulher que tem uma classe social inferior à do Bentinho, e que, embora case com o Bentinho, é sempre vista com suspeita pela mãe dele, porque ela era de uma classe social inferior, então ela teria casado com o Bentinho por interesse. A gente está discutindo classe, né, que é algo que a gente discute até hoje. Né? Então, Machado levanta lá traumas que a gente não resolveu, eu diria assim, né? Traumas que a gente não resolveu, Machado levanta e tá aí até hoje pra gente resolver. Não, com certeza. Eu acho que a ideia, assim, pensando em 2023, quando a gente vê movimentos como esses podcasts de Red Pill, né? Esse movimento que a galera diz, né, é um absurdo dizer que é um movimento contrário ao feminismo, né? É a forma dos homens se defenderem, né? A gente vai ficar comentando, mas esse recrudescimento dos avanços nos papéis de gênero, raça, você tem que ter um ministro dizendo, a gente se importa com vocês, né? Uma pessoa falando isso, porque parece que em algum tempo isso não ficou claro, né? E desvios, né, João? Só para acrescentar, que eu acho que é uma discussão que a gente não pode deixar de fazer, sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Nas últimas semanas a gente se chocou muito com isso, e aí dessa questão que eu acho que assim, virou uma questão partidária quando ela é uma questão humana, né? Então, assim, trabalho análogo à escravidão não é uma pauta de direita, esquerda e X, ela é uma pauta humana. E parece que ficou fora disso, de se enxergar que, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão é a animalização, é subjugação, é crime, assim... Não deveria ter um ser humano que se colocasse, que levantasse uma interrogação em relação a isso. Mas ainda existem esses seres humanos, né? Ainda existem esses seres humanos que estão nos pilares do século XIX. Cara, para que eu esteja na minha posição de privilégio, alguém precisa ser submetido ao trabalho análogo à escravidão. Eu não posso ter mais se alguém não tiver menos. Se todo mundo dividir, eu não tenho mais. Então, assim, é isso. Século XIX / século XXI. São fronteiras muito complicadas, porque é muito difícil você ir percebendo a mudança no tempo, só que eu acho que o que a pandemia trouxe para a gente, e o advento da internet, né, a superutilização da internet com a pandemia, né, que potencializou, né, essas discussões, fica parecendo que o que mais ficou marcado foi a volta, né? Foi a volta dessas ideias. Eu acho que isso é um movimento muito interessante na história contemporânea, porque tiveram avanços, sim. Só que esses avanços são muito pouco percebidos no tempo, justamente porque no tempo em que a gente vive, esses recrudescimentos se fazem cada vez mais presentes e acendem cada vez mais alertas, né? Principalmente na área de educação. Como é que a gente está formando as pessoas nessa sociedade, né? E aí, na verdade, retomando um pouco novamente do que foi mencionado na primeira pergunta, né, respondendo à primeira pergunta sobre a questão da distinção, né, dessas fronteiras entre as disciplinas, né, da interdisciplinaridade, a gente queria perguntar um pouco sobre como que você enxerga essa questão, né, a transmissão do conhecimento, da absorção do conhecimento, né, como que você enxerga esses desafios para trabalhar com o que é interdisciplinar, né, a partir da obra de Machado, considerando que, né, o nosso contexto educacional atual não nos ajuda muito, né, nesses fatores. Como que você enxerga, né, essas dificuldades de trabalhar com aquilo que é interdisciplinar, né, não só dessa relação do aluno-professor, mas também do aluno com aluno, né, do professor com professor, né, transmissão de conhecimento dentro do meio acadêmico, escolar, mas também fora dele, né? Ótimo. Vou só fazer um apontamento para uma coisa que o João comentou e respondo a sua pergunta, Geisa.
avanços com certeza a gente tem. Racismo é crime, homofobia é crime, e assédio, por exemplo, foi desnaturalizado, né? Foi criminalizado. Então, a gente tem muitos avanços. Só para te dar uma respirada, a gente tem muitos avanços. Eu acho que, aí eu vou falar, é uma questão bem pessoal, às vezes me choca tanto o retrocesso que eu deixo de olhar para os avanços, né? E a gente lembrar que tem avanços é importante. A gente lembrar que, assim, a gente está no território de disputa, então não dá para imaginar que vai ser tudo avanço. A gente tem avanço e retrocesso acontecendo ao mesmo tempo. É importante, né, a gente lembrar desses avanços também. E aí, pensando em termos escolares, em currículo escolar, como que você faz em sala de aula isso, né? Já que a gente avançou, como é que a gente faz em sala de aula isso, tentando misturar história e literatura? Existe muito do plano ideal e existe real, o que é possível, né? E aí eu falo isso, comento com vocês, assim, a partir de um texto que eu estava lendo ontem, porque eu dou aula na UFRJ, principalmente para o curso de licenciatura. Então, o tempo inteiro a gente está pensando em literatura e dinâmica de sala de aula, tá? E teve um texto que eu li que foi muito bacana, que falava que a gente tem uma estrutura escolar do século XIX, um professora do século XX e um aluno do século XXI. Como que a gente ajeita isso aí tudo, tá? Uma estrutura do século XIX, um professor docente, uma docente do século XX e aluno e aluna do século XXI. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente consegue pensar é o nosso modelo atual, nosso mais conhecido modelo atual de sala de aula não funciona mais, que é aquela aula plenamente expositiva, e aí pensando em termos de ensino básico, que você fica 40, 50 minutos na frente de uma turma, falando, porque você é o rei ou a rainha do saber. E todo mundo tem que ficar sentadinho te ouvindo, porque ninguém tem o acesso ao conhecimento que você tem. E esse modelo funcionava quando a gente tinha uma apreensão de conhecimento por enciclopédias, apenas por livros, por acesso a bibliotecas, que não é a nossa realidade mais. Muitas vezes o mesmo material que eu posso consultar, um artigo, o meu aluno e a minha aluna pode. A única diferença que tem aí é que, por uma questão de escolha, de centralidade acadêmica, eu vou ter um repertório de leitura mais elaborado do que a pessoa que está ali, por exemplo, na minha frente, no ensino fundamental, no ensino médio, lendo, que talvez seja a primeira vez que ela esteja se deparando com esse assunto e eu já estou me deparando com esse assunto há um tempo. Mas isso não invalida a leitura dessa pessoa que está na minha frente como aluna, como aluno, né? Então, eu acho que existe uma dimensão que a gente em sala de aula precisa ter, que é que a gente vive, para dar um nome a essa situação, no momento de cybercultura. E no momento de cybercultura, o espaçamento entre o que eu posso ter acesso como professor e o que meu aluno pode diminuiu bastante, tá? Então, o que a gente faz ali, muitas vezes lá na frente, não é responsável por uma exposição de conhecimento, mas por uma mediação de conhecimento, né? Eu li, quando eu estava no doutorado, um texto que me modificou muito enquanto professora na sala de aula, né? O meu doutorado foi sobre formação do leitor. E aí eu li um texto que é do Rancière, do Jacques Rancière, que é um pedagogo francês, que é o Mestre Ignorante. Esse é um texto que eu recomendo para todo mundo que vai para a sala de aula, tá? Porque é a ideia de você entender que o que a gente faz hoje é uma mediação de conhecimento, né? Mais do que uma exposição de conhecimento. Então, vamos pensar, por exemplo, o ensino de literatura e história, né, nesse caminho. Porque não adianta a gente chegar lá cheio de teorias e não conectar com quem está na nossa frente. E aí, o que a gente tem como... o que eu penso como ideal, por exemplo, nesse ensino que mistura, se fosse interdisciplinar e envolvesse história e literatura? Eu tenho uma aula específica na minha cabeça quando eu falo de história e literatura, que é um sonho poder dar um dia, né? Quem sabe vocês possam aí entrar na sala de aula e dar essa aula. Que é falar sobre República, junto com o livro do Machado, Esaú e Jacó. Porque eu só consegui entender, aí de novo parte de uma questão subjetiva, eu só consegui entender mesmo o que foi esse momento de Império, República, e gente sendo a favor do Império, gente sendo a favor da República, e a briga, e eu sou ré, né? Eu li, eu falei, eu sou ré. O que eu sou ré? Que era
era o apelido que se dava a quem era republicano, né? Quem queria a República antes de 89. E eu só consegui entender quando eu olhei aquele comportamento dos irmãos gêmeos, e aí olha Machado aí, né? Dos irmãos gêmeos, né? Você tem o Paulo, que é a favor do Império, o Pedro, que é a favor do Império, o Paulo, que é a favor da República, e a briga deles e a argumentação deles diante de parecer quem é o mais inteligente porque está defendendo o Império e a República, foi ali que eu entendi o que foi o século XIX, mais do que uma explicação factual, né? Então, eu imagino, por exemplo, muito uma aula em que a gente tivesse um docente, uma docente de história, um docente, uma docente de literatura, ensinando para aquela turma, né, trocando com aquela turma o que foi a República, o que foi esse final do século XIX, Império e República, a partir da obra do Machado de Assis. Para mim, essa seria uma aula linda, que eu acho que vai ficar como... Vou jogar a bola para frente para vocês fazerem. Mas esse é o ideal, né? Uma aula que acontecesse em conjunto mesmo, que a gente tivesse essa disponibilização das duas docentes. Agora, o que a gente tem na realidade? A gente não tem, na realidade, um plano educacional ainda que invista financeiramente, né? Porque professor é trabalho, né? Não é voluntariado, é trabalho, não é vocação, é estudo. Então, assim, para começar... que invista financeiramente nisso, que invista numa formação real, né? Porque imagina que uma pessoa que trabalha em 3 escolas vai ter tempo de se reunir com um professor, com uma professora de outra disciplina para pensar uma aula e montar. Assim, a sala de aula, ela não acontece só em quem está lá na frente. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Existe uma estrutura escolar, uma estrutura educacional que tem que se reorganizar para que a pessoa que está lá na frente consiga fazer isso. Então, assim, vamos desresponsabilizar também unicamente a pessoa que está ali na frente como professor e professora se as estruturas básicas não são dadas a ela, né? Então, eu diria que a gente precisa dessa reforma de chão para que essa pessoa que está pisando o chão consiga colocar em prática algo que é fundamental para os tempos de hoje, que é essa interdisciplinaridade, para tornar a aula interessante e para tornar efetiva, né? Porque qual é a efetividade, muitas vezes, que você tem? Se um professor, uma professora de literatura está num tempo, está falando do século XVII, de história do século XIX, está desconectado uma coisa que poderia estar em conjunto, né? Então, eu diria que é isso, assim, uma reforma de base para dar suporte para uma professora pisar o chão da interdisciplinaridade, já para trabalhar com metáforas. Esse seria o meu ideal, né? Se alguém do Ministério da Educação quiser ouvir esse podcast, me contratar como consultora, pode me contratar, porque eu tenho vários planos ideais para a nossa educação. Nossa, se você fosse da família Hulk, talvez, mas ainda... não. Nem sei se pode falar. Sou da Aragão e da parte Aragão não famosa. Não Eu me lembrei de um texto que eu li, né? Foi até de onde a gente conversou sobre esse tema, que no período passado eu fiz uma matéria que era ensino de literatura na educação básica. E eu fiz essa matéria justamente porque eu não tive uma boa experiência com literatura na minha educação básica, né? Foi foi uma experiência muito ruim, para ser sincera. Então, tipo, o contato que eu tive mais especificamente com literatura, enquanto matéria de literatura, foi na universidade mesmo. Está sendo nesse meio universitário, né? E aí eu lembrei de um texto que eu estava lendo que falava um pouco falava bastante, na verdade, sobre essa questão que você foi falando, e eu acho que foi muito importante você citar, que é também tirar um pouco dessa culpa do professor, né? Porque é todo um sistema por detrás que não facilita a vida do professor nem um pouco, né? E aí eu fico pensando, caramba, sim, é bom esse trabalho interdisciplinar, não só bom, como faz diferença, e eu fico lembrando da minha experiência na educação básica, que as experiências mais marcantes foram as que, né, tinham esse viés interdisciplinar, mas conhecendo a vida dos meus professores, né, como eu conhecia na educação básica, eu sabia que não era nenhum trabalho nem um pouco fácil para eles fazerem. E aqueles que não conseguiam era porque muitas vezes davam conta de 2, 3 escolas ao mesmo tempo, e escola com modelos diferentes, às vezes escolas cuja coordenação não dava espaço
para o professor, né, ter esse acesso uns com os outros, eram coordenações pedagógicas extremamente rígidas, né? Não davam espaço de fato para o professor pensar ou ter espaço para fazer alguma coisa para além do que a escola estava determinando. Então, assim, e o nosso contexto, no geral, eu penso muito nisso, né? Que a gente olha muito para a nossa realidade no Sudeste, né? Mas é uma realidade muito além da gente aqui. Então, é complexo. É complicado, difícil. Não, é bem complicado. Você fala de experiência interdisciplinar. Enquanto você falava, eu pensava, por exemplo, imagina você aprender fascismo a partir do manifesto futurista, um manifesto estético, né? A partir em conjunto. E uma coisa, quando você fala das suas experiências de literatura, eu tenho, e vejo lá na faculdade mesmo, né? Muitos alunos falam para mim às vezes: eu não tive uma experiência boa com literatura, mas eu gostava de literatura e aí vim fazer letras. Ou eu peguei especificamente um professor ou uma professora em um ano que me trouxe uma experiência diferente. Porque o que a gente tem na maioria é aquele ensino de literatura por tópicos, voltando ao que vocês falaram no início, né? É aquela coisa de vamos aprender Machado de Assis, asterisco, ironia, asterisco, ruptura com a idealização da realidade, asterisco, objetivismo. Mas você não leu Machado de Assis, você não teve contato com a linguagem do Machado de Assis, e literatura é linguagem, né? Então é muito difícil, às vezes, você ter uma experiência boa de literatura na escola. Só que vamos pensar também, né? Vamos pensar na realidade da sala de aula. Muitas vezes você, com 40 pessoas, 40 estudantes numa sala de aula, vamos botar no primeiro ano do ensino médio, 15 anos. Imagina 30 pessoas de 15 anos na sala de aula para lerem O Alienista. Difícil, né? Bem difícil. Então, assim, tem muita coisa que tem que mudar. Se a gente quer fazer o ensino mais condizente com a proposta interdisciplinar e com a apreensão do texto literário, tem muita coisa que tem que mudar. Né? E aí a gente está falando, por exemplo, de uma estrutura básica de 30 pessoas dentro de uma sala de aula fazer um trabalho desse tipo. Não dá. Numa aula, muitas vezes, de 40 minutos na semana, né? Isso quando tem 40 minutos. Isso quando e tem. Uma coisa que a gente abordou muito, né, na sala de aula no período passado era que muitas vezes o professor de português era mesmo de literatura, e aí a parte da estrutura, né, era muito mais valorizada do que a parte do contato com o texto. Então, muitas das vezes eram 3 tempos, no máximo, para português, e aí eram, na verdade, 2 tempos para português, 1 tempo para literatura, mas se não desse tempo, né, de terminar toda a matéria do português, a gente pegava um pedacinho da aula de literatura, e aí sobrava aqueles 20 minutos para trabalhar alguma coisa que a gente não conseguia trabalhar nada, na verdade, né? Então, são muitos fatores mais negativamente do que favoráveis, né? Sim. Eu acho interessante também essa divisão que se faz, né? Tipo assim, porque como você falou, literatura é linguagem. E aí, quando você está aprendendo gramática, você não está tendo contato com a linguagem, por que tem que ser tão dividido? Eu também nunca consegui entender o porquê que... E assim, até numa perspectiva de estudante, as questões do Enem são muito mais literárias do que propriamente gramaticais, né? Então, numa perspectiva de objetivo final, de passar para uma universidade pública, faria muito mais sentido você ter contato com a literatura, porque é a forma como vai estar expresso na questão. Mas, enfim, se a gente for passar aqui a entender como que o projeto de educação, na verdade, é um projeto fadado ao insucesso, mais uma vez, mais umas 5, 4 horas aí, boas 5, 4 horas, mas que nós, infelizmente, não temos, né? Então, gente, eu achei muito boa a conversa, inacreditável, cada coisa vai puxando uma na outra, e é como se fosse, como você falou, né, na pergunta da Capitu, só numa sessão em que Machado baixasse aqui para conversar com a gente. Mas eu acho que é isso, eu acho que, em termos de crença, é muito difícil você não sentir a presença do autor quando você está discutindo a obra, né? E ele está aqui com a gente, né? Eu acho.
Então, já encaminhando para o final, agradecer a Karine, agradecer a Geisa e pedir para a Karine dar suas considerações finais sobre como que ela entendeu essa dinâmica e da importância mesmo dessa discussão, não só para o trabalho em que ela acredita, né, para o trabalho dela, mas também para a sociedade como um todo. Primeiro agradecer, né, o diálogo com vocês. Eu sou muito amante desses projetos universitários. Acho que a gente precisa compartilhar conhecimento. Eu sou muito a favor dessa ideia também. A gente precisa compartilhar conhecimento, a gente precisa ocupar espaços, né? E o que vocês fazem é ocupar espaços com discussões bacanas para a gente se entender fora do século XIX, para a gente ter mais... É um avanço, eu diria isso, né? A gente está falando de avanços e retrocessos. Eu vejo a iniciativa de vocês como um avanço. Então, assim, um agradecimento e um elogio ao projeto de vocês. Eu acho bem bacana. Enquanto isso, né, na esteira disso, eu tenho pensado, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, naquela ideia de que ficou muito comum de a gente é o que a gente come, né? Nessa ideia alimentar. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente bota para dentro, e tem, né? Porque o que você coloca para dentro é o seu combustível, é o seu veneno, né? E eu acho que o mesmo funciona para o que a gente cria enquanto discurso, para o que a gente cria enquanto símbolo, para o que a gente cria enquanto ciência humana, ciência social, todas as ciências que estão fora de dessa visão alimentícia, mas que são o nosso capital simbólico, né? Vamos falar assim, que é o nosso capital simbólico. Então, o que a gente coloca para dentro é muito importante também. E no momento que vocês se dispõem a botar isso no ar, para alguém colocar para dentro uma discussão sobre Machado de Assis, é uma coisa muito bacana. Então, eu diria que a gente está em conjunto aqui na esteira de oferecer um material com uma discussão que tem uma base de compartilhamento de conhecimento democrático, vamos dizer assim, né? Então, a gente está pensando numa esteira pautada numa visão sustentável de vida. Então, eu acho que isso é um alimento, né? Em contrapartida a muitos venenos que rodam aí na rede. Então, acho que é isso, né? Parabéns a vocês e vou continuar ouvindo, né? Porque desde que eu participei daquele da Semana de Arte Moderna, eu já ouvi uns episódios bem bacanas. E é isso. Continuem. Sigam. Sigam apesar de, digamos assim. Mas eu queria agradecer também, foi incrível. Assim, eu acho que eu ficaria aqui por muito tempo ainda. Acho que respondendo a segunda pergunta, você falou, vou encerrar para não me estender muito. Eu só estava pensando, não encerra não, continua falando. É ótimo ouvir você falar, de verdade. Assim, a voz doce e a transmissão de conhecimento de forma perfeita, eu adorei, foi incrível. E foi um prazer muito grande. Foi ótimo, gente, adorei. Tava super nervosa e agora eu tô... Ai, vamos de novo! Vamos fazer o pra valer agora? Não, com certeza. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela participação e obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui, né? E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos para os créditos. O roteiro e a apresentação foram feitos pelo João Quintela e pela Geisa Gomes, a edição foi feita pela Maria Eduarda Veras e a revisão foi feita pela Alice Dias. Espero que vocês tenham gostado.